Você sabia que inconscientemente sempre buscamos reviver as mesmas sensações, sejam boas ou ruins, que mais experimentamos em nossa vida? Para começar, quero que imagine as fraturas emocionais como ferimentos sentimentais, espirituais, racionais e até mesmo físicos, causados por traumas e experiências negativas no decorrer da vida. São como feridas abertas que demoram muito para se curar. Quando você tem um machucado no seu corpo, o que faz? Naturalmente, você procura proteger o local para que ninguém, nem você mesmo, encoste nele e cause dor. Da mesma forma ocorre com as fraturas emocionais. Nós criamos defesas para que ninguém nos machuque novamente. Para evitar se sentirem criticadas, por exemplo, muitas pessoas adotam um comportamento arrogante e não admitem ou escondem suas falhas, e isso é um ciclo que se repete cada vez que lidam com o medo. Um ciclo que chamaremos aqui de vício emocional. Um comportamento que se repete para que o indivíduo se sinta protegido e que muitas vezes pode significar o seu isolamento, solidão, relacionamentos destruídos, carreiras comprometidas. Mas como entender mais desses ciclos e descobrir a porta para sair deles? É o que iremos ver nesse vídeo. As experiências que vivenciamos, principalmente nos primeiros anos de vida, constroem e estimulam neurônios responsáveis por ativações químicas em nosso cérebro. Para cada emoção do ser humano, o corpo produz uma química proporcional. Essas químicas, quando estimuladas repetidamente, reforçam a ativação do neurotransmissor responsável pela liberação de cada química. Neurotransmissores são definidos como mensageiros químicos que transportam informações, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios, podendo afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas, incluindo respiração, frequência cardíaca, sono, apetite, humor, emoções, medo e ansiedade, ou funções cognitivas, como aprendizado, memória e a concentração, além de ajudar o cérebro a agir nos momentos de perigo ou estresse. É necessário apresentar essas informações para entendermos como é formado o ciclo emocional viciante. A emoção é uma resposta fisiológica, automática e inconsciente a um estímulo. Elas são reações químicas ativadas pelos neurônios, diferente do sentimento, que é um processo consciente onde envolve nossas memórias, percepções, personalidade, afetos, expectativas, dores e alegrias. Como as emoções estão ligadas à química cerebral, ela se torna viciante. Há pessoas que são viciadas em adrenalina, por exemplo, e para saciar seu vício, praticam inúmeros tipos de esportes radicais. Há pessoas que são viciadas em cortisol, por exemplo, e sempre estão envolvidas em brigas ou agindo de forma explosiva. Ficamos sujeitos à repetição da mesma emoção por dependência emocional química, como se fosse uma necessidade de sobrevivência. Essas e tantas outras ações são motivadas por ciclos emocionais viciantes que acionam as conexões neurais já construídas em nosso cérebro desde nossa infância, através das quais as emoções tóxicas se alimentam. Assim como há os vícios químicos que causam dependência do álcool, cigarro e drogas, possuímos dependências emocionais. Há pessoas viciadas em sofrer, chorar, sentir tristeza, em ser desprezada, maltratada, ignorada, rejeitada, manipulada. Há pessoas que são viciadas em serem críticas e negativas demais, outra em se autossabotar. Há pessoas viciadas no perfeccionismo, outras na miséria e humilhação, outras em fracassos e perdas, outras na insatisfação, culpa, insegurança, mentira e impulsividade. Reproduzimos inconscientemente atitudes que fazem nosso corpo produzir quimicamente algumas emoções, sejam elas positivas ou negativas. O vício é ativado pelo sistema de recompensa do nosso cérebro, que busca repor a substância quando a sensação sentida através da experiência acabou. Sabe quando surge aquela ideia que você sabe ser autodestrutiva, mas ainda assim você faz? Como gastar dinheiro sem poder,
ou comer de forma exagerada, ou bisbilhotar as redes sociais daquela amiga que não fala mais com você, ou procurar um ex-namorado, ou passar horas nas redes sociais vendo pessoas que já conquistaram exatamente as mesmas coisas que você gostaria de ter, ou ainda entrar em contato com aquela pessoa que só te despreza, só para te dizer um oi, ou ficar ensaiando inúmeras vezes as poucas e boas que você vai falar para alguém que te interpretou mal ou te feriu, ou até mesmo se distanciar das pessoas para reforçar o sentimento de solidão, ou dar inúmeras satisfações para as pessoas, mesmo que elas não perguntem nada a respeito. Se você sempre se sente inferior diante de pessoas que considera ser melhor que você em algo, possivelmente sempre vive em ambientes que te proporcionem repetir o ciclo da sensação de inferioridade. Essas e tantas outras ações são motivadas por ciclos emocionais viciantes que acionam as conexões neurais já construídas em nosso cérebro desde a nossa infância, como falei anteriormente, através das quais as emoções tóxicas se alimentam. Existe o ciclo da rejeição, do desprezo, o ciclo da inferioridade, vitimização, o ciclo da tristeza, da angústia, da autossabotagem, da negação do prazer, da crítica, da negatividade, da manipulação, do medo, da mentira, da falsidade, do perfeccionismo, da obsessão, da culpa, da vergonha, o ciclo da comparação, da inveja, da compulsão, da miséria, da humilhação, da impulsividade, enfim, são diversos ciclos. Poderíamos fazer um vídeo sobre cada um deles. O que acham? Deixe aqui nos comentários a sua opinião quanto a isso. É importante entender que a repetição de muitas experiências negativas em nossa vida geralmente não tem a ver com o outro e somos nós mesmos que provocamos. Possivelmente porque vivenciamos essa mesma experiência inúmeras vezes na infância e adolescência. Por isso, identificar as emoções que somos viciados é de vital importância. Falaremos disso mais à frente. E esses ciclos também influenciam em relacionamentos. Você certamente conhece alguém que teve uma infância difícil e perdeu ou foi abandonado por um dos seus protetores. Na vida adulta, compreensivelmente, pode ser que essa pessoa tenha criado defesas profundas. Seus relacionamentos sofrem com conflitos constantes e não duram. Muitas vezes, pode ser que escolha parceiros incompatíveis com seus desejos, que não mereçam estar ao seu lado ou mesmo entre em relações em que não são possíveis de se manter a longo prazo. Nesse ciclo de dor, consciente ou inconscientemente, sempre existem motivos para que ela seja abandonada novamente. Essa pessoa está em um ciclo vicioso de abandono e, devido a isso, poderá viver repetidos episódios em que é deixado de lado por aqueles que mais ama durante a vida. Ela criou a crença que não é merecedora de um amor completo. Já ouviu aquela frase, nós aceitamos o amor que acreditamos merecer? É sobre isso que essa frase fala. Alguns indivíduos que se viram emocionalmente feridos na infância sentem-se marcados pela dor e tendem a criar sentimentos tóxicos que perduram na fase adulta. Que sentimentos são esses? Podem ser desde a angústia, medo, sentimento de inferioridade, insegurança física e emocional, distorção da própria imagem, até sentimentos como ódio, vingança, inveja ou mesmo prazer com a dor do outro. Nessa situação, há duas opções: alimentar ou tratar esses sentimentos. Emoções negativas e ruins devem ser tratadas o quanto antes, a fim de evitar ferir ainda mais aqueles que os possuem. O grande problema ocorre quando a pessoa não consegue esquecer o passado de rejeição e vive isso diariamente, sem saber como quebrar o ciclo. Dessa forma, os vícios emocionais se fazem presentes no dia a dia e nas relações do indivíduo, comprometendo todas as áreas de sua vida. Segundo a doutora Caroline Laufey, em seu livro Ative Seu Cérebro, ela diz que é possível, através de um esforço consciente, obter controle sobre nossos pensamentos e sentimentos e, fazendo isso, mudarmos a programação e a química do nosso cérebro. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro em desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir de mudanças comportamentais. Será necessário interromper as ações que provocam as reações tóxicas? Essas mudanças devem ser reforçadas por um período em torno de 3 meses.
As mudanças comportamentais diminuirão a força da ligação sináptica iniciante, tornando possível o controle ou até mesmo o rompimento dos ciclos emocionais tóxicos de forma gradativa. A doutora Caroline ainda nos alerta sobre o impacto de nossa química neural nas próximas gerações, como transmitindo parte do nosso DNA e de algumas células aos nossos filhos biológicos. É possível que eles tenham sentimentos e comportamentos tóxicos viciantes, mesmo que não tenham passado pelas mesmas experiências que passamos. Talvez você esteja se perguntando, assim como eu me perguntei um dia: é possível romper esses ciclos? A boa notícia é que sim, é possível. Mas, como todo vício, não será uma tarefa fácil. A decisão de eliminar seus vícios emocionais é um passo importante na vida de uma pessoa e requer dela também muita coragem. Ela precisará concentrar-se em si mesma, analisar cada uma das suas decisões e entender quais delas estão interferindo no andamento da sua vida. E, se você se identifica com essas questões, vamos refletir sobre o passo a passo para sair do ciclo? Primeiro passo, identifique os padrões. Essa é uma tarefa essencial quando se fala de autoconhecimento. Identificar quais os padrões que têm se repetido na sua vida e depois buscar mecanismos para sair deles. É importante ressaltar que todas as relações estão incluídas nisso. Sua relação consigo mesmo, com a sua família, com o seu parceiro ou parceira e até mesmo as relações de trabalho. Olhe para o todo. Você tem feito as escolhas certas? Tem se permitido ser amado? Ou tem estado na constante, talvez inconsciente, busca por relações que te fazem mal? Sabendo quais são essas dores, como elas agem sobre a sua vida, você passará a ter um profundo autoconhecimento de si, dos seus desejos e das suas interações. Segundo passo, perdoe. É necessário perdoar, tanto aos outros quanto a si mesmo. Você só poderá entender, compreender e conviver com as emoções de outras pessoas se começar conhecendo e perdoando a si. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, passamos por momentos ruins que podem ter nos trazido traumas e medos. Mesmo familiares e amigos queridos podem ter um dia lhe trazido dor e raiva. Porém, a diferença entre indivíduos que conseguem libertação de si mesmos e dos que não conseguem está justamente nisso, no ato de perdoar. E como também já falamos, esse ato é talvez muito mais importante para si mesmo do que para o outro. Todo indivíduo merece mais do que viver cheio de ressentimentos que muitas vezes destroem toda perspectiva de futuro. Quando você atinge a capacidade de perdoar, você cresce extraordinariamente. E o terceiro passo, conheça os seus pontos fortes. Acredite, todos temos pontos fortes. Retire um momento para se dedicar a conhecer profundamente a si mesmo. O que você gosta, quem você é, quais são as suas qualidades e os seus verdadeiros sonhos de vida. Fortaleça a sua identidade, use o tempo também para estar consigo e redescobrir as alegrias de ser quem você é. Lembre-se, as pessoas nos amam e respeitam por quem somos. É preciso ser, antes de tudo, alguém que se valoriza e se ama o suficiente para cuidar de si e estar consigo. Encontre-se, você poderá conseguir, enfim, uma conexão saudável, leve e calma com a vida, consigo mesmo e com as pessoas ao redor. Porém, a maior estratégia para romper todos os ciclos é ter uma vida equilibrada em todas as áreas da nossa vida. E já quero te dizer de antemão que isso não ocorrerá tudo de uma vez e muito menos em um mês ou amanhã, uma semana. Não há fórmulas mágicas aqui. Será necessário o empenho de sua parte e perseverança nas ações por um longo período, até que aos poucos você perceberá pequenas mudanças. Às vezes elas serão quase que imperceptíveis, mas se você não desistir, elas estarão ocorrendo. Um passo que você der, por menor que pareça, uma ação ruim que você deixar de fazer, comemore com uma grande vitória. A busca pelo rompimento dos ciclos emocionais viciantes deve ser contínua e constante. Entenda que é um processo de vida. O grande segredo é manter o equilíbrio entre não exigir demais de você mesmo, mas também não desanimar em meio aos desafios e resistências, ok?
Para conquistarmos uma área da nossa vida e termos o domínio sobre ela, teremos que enfrentar inúmeras batalhas. Isso me lembra a história do povo de Israel, a caminho da Terra Prometida. Eles enfrentaram inúmeros desafios que exigiram perseverança. Mesmo depois de poucos terem chegado à Terra Prometida, ainda tiveram que guerrear com diversos povos estabelecidos em terras que pertenciam a eles. Assim ocorre com o território da nossa mente. Muitos inimigos habitam lá porque se instalaram através do ciclo vicioso. Mas não podemos esquecer que esse território não pertence a eles, e sim a nós. Diante de tais informações, penso que devemos fazer as escolhas certas e romper os ciclos que persistem em nos dominar. Comece hoje! E se você ainda não me segue nas redes sociais, convido você a fazer parte. Vou deixar aqui embaixo, lá tem diversos conteúdos para você, além de indicação de livros, filmes e afins que irão te ajudar em seu autoconhecimento, além de algumas enquetes enriquecedoras. Então não deixe de fazer parte. Um forte abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.